Então, dando continuidade aqui, a gente falou sobre imagem convencional, a gente falou sobre imagem panorâmica, e agora vamos ver a imagem 360. Né? Então, recapitulando, né, o que é uma imagem 360? Ela é também um tipo de panorâmica. Né? Ela é uma panorâmica que, diferente da panorâmica convencional, normal, né, panorâmica cilíndrica, digamos, que a gente mais tem acesso na forma de capturar, ela não capta apenas parte do todo, ela capta o todo, né, realmente em 360. Eu tenho uma visão completa na vertical e uma visão completa na horizontal. Né? Então eu tenho um 360 na vertical e um 360 na horizontal. E essas imagens, elas podem ser fotografias ou podem ser, né, imagens renderizadas. Né? Então, na fotografia, eu tenho algumas formas de poder efetuar essa captura, né, das fotografias. A gente vai ver também aqui no decorrer de outras aulas. Mas, basicamente, né, eu posso fazer via drone, eu posso fazer via várias câmeras GoPros, né, um ringue de câmeras Action, estilo GoPro. Eu posso usar uma técnica de captura profissional, né, onde eu uso uma câmera profissional, ou eu posso usar uma câmera 360. Tá? Então, todas essas possibilidades, né, de se capturar uma fotografia 360. E o render 3D, né, hoje, basicamente todos os softwares de modelagem 3D do mercado, eles já permitem, né, essa renderização, né, claro, associada a um renderizador. Né? Então, o software com o renderizador, eles permitem fazer essa configuração 360 e renderizar essa imagem em 360. Então, a imagem 360, né, ela é um tipo de imagem completamente digital. Né? Então, ela foi, digamos, criada, né? Ela só pode ser utilizada, vista, visualizada, né, de forma digital. Por quê? Porque ela tem uma interação. Então, assim, se eu ver ela aberta, vai me parecer, digamos, que ela está distorcida, né? Que ela não vai fazer nenhum sentido, digamos assim. Então eu tenho que ver ela em 360 e para isso eu preciso rotacionar ela para todos os lados, para poder realmente ter, né, essa visão, né, de todos os ângulos, né, por todos os lados. Então esse é o tipo de imagem que é usado na realidade virtual. Então se eu usar um óculos de realidade virtual, eu tenho que ter a sensação de estar dentro daquele ambiente. Então eu consigo colocar um óculos e visualizar por todos os ângulos, né, inclusive para trás, né, aquele ambiente. E isso somente uma imagem 360 permite fazer. Né? E para poder fazer, digamos, esse giro, essa rotação, digamos, na imagem, é necessário um player 360, né? Que é um aplicativo, um software, uma plataforma. Né? Então, assim, ela precisa de um software para poder, digamos, rodar, né, essa imagem 360. Por exemplo, como um vídeo, eu preciso de um player de vídeo, né? Ou um áudio, eu preciso de alguma coisa que toque um áudio, né? Por exemplo, o Spotify é um player, né, um tipo de player de áudio, né? O YouTube é um tipo de player, né, de vídeos e assim por diante. Então, para imagem 360, eu tenho que ter um player de imagem 360. Então, assim, qual que é o formato, né, da imagem 360? Ela segue um padrão, tá? Esse padrão é chamado equiretangular. Esse padrão, né, geralmente, ele se apresenta no formato esférico, tá? Ele também pode ser cúbico, mas, né, vamos focar aqui no esférico, que é o mais comum, né, tanto nos softwares de renderização quanto nas câmeras 360. Né? Elas vão sempre gerar imagens, né, esféricas. Então, quando vista de forma plana, né, como eu comentei, ela parece estar distorcida, que é esse exemplo que eu tenho aqui. Né? Então, assim, eu posso ver aqui, ó, esse aqui é a esfera, que está, digamos, né, que forma aqui o meu mundo ali, digamos, né? A partir do ponto central eu consigo ver ela por todos os ângulos, mas se eu pegar essa esfera e abrir ela, veja que essa imagem aqui à direita é a mesma imagem aqui da esquerda, só que ela está aberta de forma plana. Né? Então ela aparece essas pequenas distorções aqui, certo? É mais ou menos, digamos, se a gente pegar e abrir o mapa mundi. Né? Se a gente abrir o mapa mundi, a gente vai ver que
digamos, a ponta do Alasca está bem distante da ponta da Rússia, né? Que são, digamos, os dois extremos, né? No mapa visto ele, né, de forma aberta. Só que se a gente vê isso no globo, né, a gente vê que lá no Alasca, lá em cima, né, na região do Polo Norte, ele tem fácil acesso, digamos, a outro extremo, né, que seria da Rússia. Então, assim, quando está visto de forma aberta, né, parece distante, mas quando eu junto, eles ficam próximos. É a mesma ideia aqui, né? Então eu tenho uma visão 360 ou uma visão plana na mesma imagem. Só que, né, vista dessa forma aqui, plana, ela quase não faz sentido, ela não vai ser igual ao mapa-mundi, né? Não vai fazer muito sentido. Então eu vou ter que utilizar aí um player para poder rodar ela realmente em forma de esfera. Tá? Esse aqui é um exemplo, ó. Então, assim, até, digamos, eu consigo ver a imagem, né? É possível ver, só que a gente percebe aqui, ó, aquelas distorções que tinha naquele exemplo, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, pequenas distorções. E outro detalhe, né? Esse tipo de imagem, ela, além, o padrão equiretangular em si, ele já faz com que a largura seja exatamente o dobro da altura. Então esse é o padrão que tem que ser. Se tiver um pixel fora, ele já não vai conseguir, né, fechar o 360, fechar a esfera. E aí os players de imagem 360, eles não vão aceitar esse tipo de imagem, tá? Então, sempre, né, sempre imagem 360, padrão equiretangular, vai ter as dimensões 2:1, né, onde a altura, a largura, né, é sempre o dobro da altura. Esse aqui é um exemplo de uma fotografia, e aqui eu tenho um exemplo de um render. Então, aqui até que fica até mais claro nesse render aqui, ó, aquelas distorções, né? Então, essa parte aqui, digamos, do gesso aqui, das luzes, elas não são tortas, elas são retas. Só que como eu estou vendo o ambiente aberto, ele parece que tá torto. Então, vamos ver aqui, ó, essas mesmas imagens, dentro de um player 360. E aqui eu estou usando o meu passeio virtual. Então todas as imagens, né, que eu mostrei aqui nessas últimas aulas, né, estão aqui dentro. Então essa aqui é uma delas. Então veja que eu consigo interagir aqui e visualizar todos os ambientes. Eu posso vir por aqui e selecionar outro ambiente, da mesma forma interagir. Vem aqui para outra. Eu consigo dar zoom, consigo ter uma visão mais ampla. Então são alguns exemplos aí de imagem 360 vista num player 360. Então essa é a forma de ver uma imagem 360. Um exemplo que a gente pode ter como base, um exemplo que facilmente a gente consegue ver, né, no nosso dia a dia é o Google Street View. Então tudo que está no Google Street View são imagens 360. Né? E aí o próprio software do Google, digamos, faz todo o processamento, né, e faz o encadeamento, né, que é, digamos, ligando uma imagem com a outra, e para você ter a sensação de ir clicando e navegando, clicando e caminhando, né, pelas ruas e até mesmo entrando, né, em lugares, né, em hotéis, pousadas, restaurantes, empresas. Então você tem ali uma possibilidade de visitar vários lugares através, né, do Google Street View. Então ele é um exemplo, né, de player 360, tá certo? Então essas são as imagens 360, essas são as características, né? Então é importante que se tenha, né, esse conhecimento, esse entendimento das diferenças, né, entre uma imagem 360, uma imagem panorâmica e uma imagem convencional.